E aí pessoal, bem-vindo ao Exercita Matemática. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez, certo? E hoje a gente está aqui para falar de quê? Falar de caminhadas, certo? Imagina que você quer caminhar de onde você está até a parede mais próxima aí de você. Sabe, entre você e a parede existe uma distância, não é? E para você chegar até essa parede, você tem que, antes de andar toda a distância, andar metade da distância. Concorda comigo? Mas isso aí é bem óbvio, né? A gente sabe que a gente tem que andar metade da distância antes de andar toda a distância, sabe? Vocês devem entender isso daí, é um conceito que a gente aprende desde novo, a gente vê com nossos olhos isso todos os dias, certo? E aí você pensa, para achar metade da distância é só olhar o ponto local onde a gente pega a distância e tem ao meio, não é? Ou seja, tem a mesma quantidade, o mesmo comprimento para frente e o mesmo comprimento para trás. Mas agora, apesar disso tudo ser óbvio, eu acredito que a gente precisa pensar com mais cuidado nisso. Olha só, antes de andar metade da distância, antes de você chegar nesse local que é a metade da distância, nesse ponto específico, onde você vem aqui, esse local aqui, ó, onde é metade da distância, você tem que, antes de mais nada, andar metade da distância, certo? Você tem que vir até aqui antes de ir lá pro meio, que é a metade da distância. Você tá vendo onde isso vai parar, não tá? Já deve estar imaginando até onde isso vai. E essa distância que eu tenho que dar antes da metade é a metade da metade. Mas antes de eu andar metade da metade, eu tenho que andar metade da metade da metade. Esse canto bem aqui. Você já percebeu, não é? Antes de andar metade da metade da metade, eu tenho que andar uma outra metade. E antes de andar essa outra metade, eu tenho que andar mais uma outra metade. De forma que eu nunca consigo me mover, certo? Eu nunca consigo sair do canto de onde eu estava. De forma que a parede continua distante de mim. E eu aqui parado, sem conseguir chegar nela. Ok? Ah, professor. Ah, Yuri. O que você está dizendo aí não faz sentido nenhum. Pois eu logo me levanto e ando e chego aonde eu quero. Certo? Não, é verdade, é verdade. Mas isso é para você ter uma ideia de que existe uma distância que você tem que andar antes de andar toda a distância. É uma ideia meio confusa, não é? Vamos colocar uns números nisso. Imagina que você tem que andar 1 metro. O meio metro existe. A gente consegue perceber isso. Nós conseguimos andar o meio metro. E também conseguimos andar metade do meio metro. Também conseguimos andar metade da metade do meio metro. E assim por diante. Ou seja, é um processo que continua para sempre. E você pode começar a se perguntar o que isso tem a ver com matemática. E a princípio, nada. Como tudo no mundo. Mas, se você começar a perceber que no seu dia a dia você consegue pegar e essa noção de andar metade de uma distância, metade de você consegue usar a todo momento, você anda e você vê isso acontecendo. Mas você não percebe que você está fazendo isso, você está pegando, andando metade de 1 metro. Está dando metade de 1 metro. E te parece estranho falando assim, porque tu está acostumado a dividir apenas números exatos. Tá acostumado apenas a dividir o 4 por 2, que dá 2. O 120 por 40, que dá 3. O 60 por 3, que dá 20. Isso tu faz todo santo dia. E pra ti não parece estranho quando eu
E vai te parecer estranho quando eu divido 1/2. Parece estranho, mas tu faz isso. 1 dividido por 2 dá metade. Tu faz. É que nem pegar um pão. Pega um pão, divide por 2. Dá metade para cada um. Se eu dividir para 2 pessoas, certo? E tu faz esse tipo de coisa. Tu consegue dividir uma quantidade para várias outras. Como, por exemplo, tu vai na mercearia e pede meia dúzia de ovos, meio quilo de carne, tudo isso, certo? Mas ainda tudo isso ainda é muito visível, tá muito na cara. Não é o suficiente para te convencer de que tu consegue fazer divisões que tu não está acostumado. Então vamos imaginar o seguinte: além do pão, imagina que eu estou dividindo um biscoito maisena, certo? Aqueles biscoitos retinho maisena. Eu consigo fazer igual pão, dividir ele ao meio, e aí cada pessoa fica com uma parte do biscoito maisena. E se não der aquela divisão meio torta e o mais esperto pegar a maior parte? Mas isso tudo ainda está muito visível. Imagina agora um bombom Ice Kiss. Com alguma dificuldade, a gente consegue uma metade dele também. Dá para dividir com um colega. Ah, mas isso ainda é muito grande para ti. Tu ainda consegue ver o bombom Ice Kiss. E que tal o bombom de uma formiga, o doce de uma formiga? Tu ainda consegue ver o doce da formiga? Consegue, né? Tem naquele filme Formiguinha Z. A formiguinha vai lá e divide parte daquele pequeno doce que ela tem com a outra, não é? Tu ainda consegue ver essa divisão, dá para perceber. Mas agora imagina o Homem-Formiga no universo quântico dividindo um doce ao meio com um tardigrado. Cara, tu não consegue ver isso nem com 10.000 lupas, nem com um Hubble apontado na direção do Homem-Formiga e potencializado com mais outras 100.000 lupas. Mas tu consegue imaginar essa cena. Tu consegue ver o Homem-Formiga dividindo um doce com um tardigrado. Não é muito difícil você imaginar tudo isso. Toda essa parada de você dividir as coisas ao meio, tudo isso que eu tô falando é só para te dar uma ideia do que significa divisão, certo, pra gente, que é uma das operações fundamentais da matemática, ok? Isso tudo foi para falar que a gente consegue fazer algumas divisões. Olha aqui algumas delas, bem simples. 100 dividido por 2 que dá 50, 50 que dividido por 2 que dá 25, 40 que dividido por 2 dá 20, 30 por 2 dá 15, 20 por 2 10, 10 por 2 5. E o 1 dividido por 2, agora a gente sabe quanto é que dá. Dá meio. Mas é meio chato, né? A gente tem a ideia de que dá para dividir 1 por 2 e isso dá metade, dá o meio. Mas o que é esse meio? Como funciona isso? Um jeito de mostrar isso para vocês é dividindo. E vocês vão achar meio estranho, porque primeiro, o 1 ele é menor do que o 2, certo? Então como é que eu faço essa divisão? A gente faz do jeito normal, monta aqui o algoritmo de Euclides e faz a divisão. 1 dá para dividir por 2? Já sabemos que não. E por quê? Porque o 1 ele é menor que o 2. E se esse é o problema, é só eu dar um zoom no 1 com uma lupa, ou seja, é só eu deixar o 1 maior. E o jeito de eu fazer isso é vindo aqui, ó, e acrescentando um 0 ao 1, multiplicando ele por 10. E quando eu faço isso, eu venho aqui no quociente, que é a resposta, e acrescento um 0, só uma vez, ok? E agora eu divido normalmente. Agora eu não tenho mais 1, agora eu tenho 10. E 10 dividido por 2 é bem fácil. A gente tem bem aqui a nossa resposta. 10 dividido por 2 é 5. Coloco o 5 aqui depois da vírgula. 5 vezes 2, 10. Nosso resultado aqui é 0.
resto zero, acabou a divisão. Olha que maravilha! A gente conseguiu, numa jogada só, resolver o nosso problema. Primeiro, a gente aprendeu a dividir um número menor por um número maior. Isso daqui já era bem inesperado. Já conseguimos uma grande conquista. E segundo, conseguimos um jeito melhor de escrever essa palavra meio. Agora a gente escreve 0,5. Parece mais matemático agora, não é? Mas no que é que isso ajuda a gente? Primeiro, ajuda a entender que existem números que a gente não vê, eles estão entre os números. E segundo, ajuda a entender a nossa próxima ideia. Olha só, todos esses números aí, tudo isso que eu estou falando para vocês, é sobre divisão. Mas concorda comigo que escrever tudo isso daqui, 1 dividido por 2, que aí multiplica por 10, depois bota o 0, dá uma trabalheira danada. E mesmo escrevendo só essa parte aqui, ainda é uma trabalheira. Dá preguiça, certo? Mas será que tem um jeito melhor de escrever tudo isso? Um jeito mais simples? Tem. Pega o número que está dividindo, o 1, por exemplo. Ó. Bal. E pega o 2 e coloque embaixo do 1. E para fechar com um aço de toque final, passa o traço. E aí a gente lê 1 sobre 2, ou 1 dividido por 2. E o nome disso é fração, certo? Isso aqui é uma fração. É um jeito diferente de escrever uma divisão. Ok? Olha os exemplos aqui. Daquelas contas que a gente fez antes. Tudo isso é fração. 100 dividido por 2 é 100 sobre 2, que é 50. Tem o mesmo valor. E 50 dividido por 2 é 25, que é 50 sobre 2. Também tem o mesmo valor. E assim por diante. E eu consigo fazer isso com todos os tipos de números existentes. Beleza? Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Espero que tenha se divertido e principalmente aprendido essa ideia de dividir pedacinho por pedacinho até ficar menor que uma formiguinha. Até a próxima. Tchau, tchau.